Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Gomes, sou professor de Direito Constitucional aqui do curso OAB Direto ao Ponto, imersão final, e vamos juntos em mais uma aula de Direito Constitucional para hoje irmos direto ao ponto sobre o tema processo legislativo, um tema muito caro, muito importante para o seu exame da ordem. Vamos lá. Bom, processo legislativo, iniciando com um conceito, é na verdade um conjunto de regras constitucionais que regulamenta, que disciplina a produção legislativa. A pergunta é, como é que se produz uma lei? Pois bem, nós temos então um emaranhado de regras jurídicas previstas na própria Constituição que vão apontar a direção para a produção dos atos normativos, aqueles que estão listados especialmente no artigo 59 da Constituição. Emendas constitucionais, leis ordinárias, complementares, leis delegadas, medida provisória, decreto legislativo e também resoluções. Bom, o processo legislativo, resumindo aqui para você, indo realmente direto ao ponto naquilo que interessa, ele compreende algumas fases. Nós temos uma fase de iniciativa, em que o projeto de lei será então apresentado à Casa Legislativa. Atenção, porque na esfera federal esta apresentação acontece, na maior parte das vezes, à Câmara dos Deputados e não ao Senado, tá? Na maior parte das vezes, na maioria esmagadora dos casos, a Câmara é a casa iniciadora e o Senado é a casa revisora, que depois vai aprovar o projeto numa segunda oportunidade. Muito bem, então a fase de iniciativa, ela consiste na apresentação, no recebimento do projeto de lei na Casa Legislativa. Ela é sucedida pela fase constitutiva. Eu até coloquei para vocês aqui no nosso slide, a fase constitutiva é aquela fase em que nós teremos a discussão parlamentar do projeto. É a fase em que os parlamentares vão discutir, vão debater a proposta legislativa, aprovando-a ou rejeitando-a. E também é a fase que compreende a deliberação executiva. É na fase constitutiva em que o chefe do executivo vai sancionar ou vai vetar o projeto de lei. A fase constitutiva, ela é sucedida por sua vez então pela fase complementar, que é a última fase do processo legislativo. Aqui nesse momento, nesse instante, nós teremos a promulgação da lei, quando então o chefe do executivo ele vai certificar a existência da lei e na sequência vai publicá-la, conferindo aí ampla publicidade à lei, momento a partir do qual presumir-se-á que todos conhecem os preceitos daquela espécie normativa, daquela lei. Certo? Maravilha. Continuando então, é importante que eu venha falar aqui algumas questões para vocês acerca da fase de iniciativa. Bom, a fase de iniciativa é aquela fase deflagradora, iniciadora do processo legislativo e veja bem, em determinados casos a Constituição apontou certos legitimados para poder apresentar o projeto de lei. Dito de outro modo, em certas situações, apenas determinadas pessoas poderão apresentar o projeto de lei. Só. De modo que se de repente uma outra pessoa, uma outra autoridade apresentar o projeto de lei, aquele projeto padece de um vício, padece de um problema que tornará a futura lei manifestamente inconstitucional. Então, muita atenção. É preciso observar essa iniciativa privativa, que também recebe o nome de reservada ou exclusiva, lembrando que, em certas situações, apenas determinadas pessoas podem apresentar o projeto de lei. Eu trouxe aqui como exemplo para você o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, que vem trazendo vários assuntos sujeitos à iniciativa privativa do presidente da República. Neste dispositivo você encontra ali, vários temas cujo projeto de lei só pode ser proposto pelo presidente da República. Vale lembrar, por exemplo, como ilustração, aqueles projetos que dizem respeito à criação de cargos na administração federal. A criação, por exemplo, de cargos de delegado federal, por exemplo, de agente da PF, ou até mesmo a proposta de projeto de lei que visa o aumento da remuneração dos servidores públicos federais. É um tema, é um assunto que está, na verdade, reservado à iniciativa do presidente da República. Tá bem? Atenção, viu, gente? Atenção ao artigo 61, parágrafo 1º.
É um dispositivo que merece ser lido e relido sempre que possível. Muito bem. Detalhe importantíssimo. Se de repente alguém que não possui legitimidade por força da Constituição apresenta um projeto de lei, né, para o qual ele não tem legitimidade, meus amigos, nós teremos um vício de iniciativa. Esse vício é um vício tão grave que ele não pode ser afastado. Não pode ser afastado. Imagina só você que de repente alguns parlamentares apresentaram um projeto que só o presidente poderia ter apresentado. E lá na frente o presidente sanciona a lei decorrente desse projeto. Você pode pensar, a sanção supera o vício de iniciativa? Convalida o vício de iniciativa? Resposta, não, não convalida. Grave uma frase, a sanção não tem o poder de superar o vício de iniciativa. Ele é muito grave e, por sua vez, é insanável, ok? Bom demais. Vamos ver aqui agora, rapidamente, o processo legislativo das medidas provisórias, que é também um assunto que tem bastante incidência. Medida provisória, gente, não é uma lei. É um ato normativo que visa regulamentar condutas, comportamentos, é um ato abstrato e geral e, portanto, que possui os mesmos predicados de uma lei. Mas não é lei. É um ato normativo com força de lei, nos termos do artigo 62 da Constituição. É um ato normativo editado, adotado unicamente pelo chefe do Executivo, de forma unilateral, que, uma vez publicado, já começa a produzir os seus efeitos jurídicos. Agora, quando o chefe do Executivo adota uma medida provisória, ele deve submetê-la de imediato à apreciação do Legislativo. Pensando aqui na esfera federal, o presidente pode editar uma MP, mas ele deve enviá-la de imediato ao Legislativo para que ela seja, então, convertida em lei, para que ela seja aprovada e, por sua vez, transformada em lei. Então, o envio da MP ao Congresso, no caso federal, se dá de forma imediata. E é importante consignar, né? O chefe do Executivo só pode, assim, agir de forma unilateral, e de forma excepcional, é claro, quando houver a configuração concreta dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Sem relevância e urgência, não existe um cenário propício para que a medida provisória seja editada. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Então, quando chega a MP no Congresso Nacional, ela passa por duas etapas de apreciação. Numa primeira etapa, os integrantes do Congresso vão verificar a presença dos pressupostos constitucionais de relevância e de urgência. E num segundo momento é que eles vão então adentrar na análise do conteúdo da medida provisória, na análise do mérito, ok? Agora veja, gente, a MP ela se sujeita a alguns prazos. Ela tem um prazo inicial de 60 dias que pode ser prorrogado por igual período, por mais 60 dias. Este prazo, né, que pode totalizar 120 dias, é o prazo de eficácia da medida provisória. Então, digamos que esse prazo é o prazo em que ela vai produzir os seus efeitos, né? E se o Congresso Nacional nada o fizer dentro desse prazo, se esse prazo se encerrar sem que nada seja feito, ela vai perder a eficácia. É como se ela tivesse uma bateria interna e essa bateria se encerrasse aí, né, a sua carga com 120 dias. Se ela acabar a bateria, né, se ela for encerrada nesse prazo, acabou. A MP vai perder a sua eficácia, tá bom? Esse prazo não é contado no período do recesso do Congresso Nacional, tá bom? Dá atenção nesse tocante. Agora, existe um outro prazo que flui concomitantemente com aquele que eu acabei de mencionar agora para vocês. É o prazo de 45 dias. Este prazo, gente, eu chamo de prazo para trancamento da pauta. Isso quer dizer o seguinte: quando a MP chega ao Congresso Nacional, né, e ela começa a tramitar na Câmara e depois no Senado, o Congresso como um todo tem o prazo de 45 dias para poder, então, apreciar aquela medida provisória. Se o Congresso, nesse prazo, não apreciar a MP, ela vai trancar a pauta do Congresso. Isso quer dizer que o Congresso não poderá deliberar sobre nenhum assunto que pode ser, de repente, explorado por medida provisória. Tá? Ele não pode tratar de nenhum tema relacionado à MP,
uma vez que esse prazo se esgotou. A prioridade é da medida provisória, que convenhamos, ela é urgente e relevante, então vamos dar aqui atenção especial à MP. Vencidos os 45 dias, sem que o Congresso nada tenha feito, a pauta da Casa Legislativa, onde a MP estiver, será trancada, será sobrestada, até que a MP seja apreciada pela Casa Legislativa. Muito bem, eu trouxe para você aqui duas questões sobre este assunto, vamos então verificá-las comigo aqui. Diante das intensas chuvas que atingiram o estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o presidente da República, ante a relevância e urgência latentes, edita a medida provisória XX de 2019, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União, em decorrência do referido desastre natural. A partir da situação hipotética narrada, com base no texto constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Gente, eu trouxe essa questão para chamar a sua atenção acerca daqueles temas que não podem ser tratados por medida provisória. Vale dizer, por exemplo, direito penal é um assunto que não pode ser tratado por MP. Não pode de jeito nenhum. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. E também não pode ser objeto de medida provisória aqueles assuntos relacionados ao direito orçamentário. Não pode. Está expressamente vedado lá no artigo 62, parágrafo 1º. Agora, veja só, meu caro amigo, veja só, minha cara amiga. Existe uma exceção no próprio 62, parágrafo 1º. Lá consta que, de regra, não cabe MP sobre direito orçamentário. Entretanto, se for para criar um crédito extraordinário em função de situações imprevisíveis e urgentes, é possível. Na verdade, o dispositivo vai acabar remontando vocês lá para o artigo 167, parágrafo 3º. Então, muita atenção, leia o 62, parágrafo 1º com cuidado para você verificar o que não pode ser objeto de medida provisória. E direito orçamentário não pode, salvo nesse caso que está aqui para você, né? Então veja só a letra B o que ela fala, que é a resposta correta. A Constituição de 88 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares, mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Realmente é a previsão da própria Constituição. Próxima questão. Em 2005, visando a conferir maior estabilidade e segurança jurídica à fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético, o Congresso Nacional decidiu discipliná-las por meio de Lei Complementar X, embora a Constituição Federal não reserve a matéria a essa espécie normativa, Lei Complementar. Posteriormente, durante o ano de 2017, com os avanços tecnológicos e científicos na área, entrou em vigor a Lei Ordinária Y, prevendo novos mecanismos fiscalizatórios a par dos anteriormente estabelecidos, bem como derrogando alguns artigos da Lei Complementar X. Então, pessoal, o cenário é o seguinte: nós tínhamos uma Lei Complementar X tratando de um assunto para o qual não é necessário lei complementar. Depois tivemos uma lei complementar, uma lei ordinária Y, que veio revogar parte dos dispositivos da lei complementar X. Pode isso? Lei ordinária revogar parte de lei complementar? Veja bem, nesse caso é possível sim, viu, pessoal? Porque o tema tratado pela lei complementar X não é, de fato, um tema reservado à lei complementar. É um tema de lei ordinária. De modo que, se sobrevier uma lei ordinária, posterior, ela pode tranquilamente revogar dispositivos desta lei complementar, mas cujo tema é próprio de lei ordinária. Percebeu? Eu quero aqui ressaltar, aproveitando este ensejo, que não existe relação de hierarquia entre lei ordinária e complementar. Não existe. Elas estão no mesmo plano existencial. O que há, e a doutrina é muito enfática nesse ponto, observando inclusive a jurisprudência do Supremo, o que existe é um campo material próprio para a lei complementar. Isto é, todas as vezes que um tema tiver de ser tratado por lei complementar, a Constituição vai expressamente apontar isto no seu texto. Ponto. Então existe uma reserva material de assuntos para a lei complementar,
Mas não é verdade que a lei complementar é superior em relação à ordinária. Isso não é verdadeiro. Então, a resposta correta acaba sendo a letra D. A lei complementar X, por tratar de matéria a respeito da qual não se exige a referida espécie normativa, lei complementar, pode vir a ser revogada por lei ordinária posterior que verse sobre a mesma temática. Gente, isso aqui expressa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Com essas considerações, então, nós encerramos esta importante aula acerca do processo legislativo. Muito obrigado a todos vocês, pela atenção de sempre e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.